Com alegria na minha alma, eu vos cumprimento na paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a Bíblia. Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo de número 49. Gênesis 49. Vamos estar em pé? Vamos? Depois você vai ficar pelo menos aí uns 45 minutos sentado. Então dá para você esticar um pouquinho a perna aí. Gênesis 49, versículo de número 22. Gênesis 49, versículo de número 22. Os que encontraram por bondade dizem amém. Diz o texto sagrado: José é um ramo frutífero junto à fonte. Os seus ramos correm sobre o muro. Mas tem um detalhe: os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. Mas o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os seus braços nas suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus do teu pai, o qual te ajudará, pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com as bênçãos de cima, com as bênçãos do abismo que está embaixo, e com as bênçãos dos peitos da madre. Amém? Vamos orar. Senhor, graças eu te dou por mais uma noite estar na tua casa, para fazer a tua vontade. Nós entregamos em tuas mãos, mais uma vez, a minha vida. Eu preciso da tua inspiração para transformar aquilo que está escrito em alimento espiritual para a tua igreja. Dê graça, Senhor, para o teu filho, para a tua filha. Dê graça para mim, que sou o pregador desta noite. Nós sabemos que o pregador leva a mensagem até o ouvido do ouvinte, mas o Espírito Santo leva do ouvido ao coração. Então eu preciso de ti. Senhor, que nesta noite o Senhor nos sirva um alimento, mas que esta noite não sirva como um self-service, porque no self-service a gente coloca só aquilo que a gente gosta. Senhor, que o Senhor dê um prato feito para estes jovens esta noite. O prato feito vem aquilo que é o cardápio do dia, e nós precisamos ouvir a tua voz, não do jeito que queremos, mas do jeito que o Senhor deseja falar conosco. É isso que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Querida igreja, para mim é um privilégio, obrigado. Para mim é um privilégio estar servindo a casa do Senhor pela primeira vez aqui em Ribeirão Preto. Eu já estive há anos atrás ministrando aqui na cidade, mas não no templo. Estive na Cava do Bosque uma vez e me lembro que estive também num bairro ministrando. Mas aqui no templo, sede, nesta casa de oração, é pela primeira vez. Aliás, há alguns longos anos atrás, eu estive aqui num culto, era ainda capim, era mato aqui ainda. Foi uma tarde que o pastor Gilmar Santos ministrou a palavra. Com certeza, muitos aqui lembram desta data. Estava conversando com o pastor Jairo Santana e relembrando desta data. E hoje, retornar aqui, para mim, é um privilégio, é uma alegria. Quero, nesta feita, ser grato a Deus pela vida do nosso pastor de honra, pastor Antônio Silva Santana. Deus abençoe, sempre é uma alegria tê-lo em nossa companhia. Faz parte da minha história ministerial. Se Deus permitir, no encaixe da mensagem estarei falando algo. E sou grato a Deus de estar aqui. E quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente, homem a qual o Senhor escolheu para este tempo,
pastor Jairo Santana, um grande amigo também, sempre estamos juntos aí nas escolas bíblicas, nos aniversários dos companheiros, e para mim estar aqui é motivo de muita alegria. Sou grato a Deus pela amabilidade, pela oportunidade, e quero agradecer a Deus pela vida do coordenador geral desta mocidade, pastor Lucas. Deus abençoe de uma forma toda especial, presbítero irmão Mateus, que é o primeiro líder, e o presbítero Misael, segundo líder. Deus continue abençoando vocês, sempre é uma alegria ter jovens ao nosso lado, aqueles que dispõem fazer a obra do Senhor. E sou grato a Deus porque agora somos vizinhos de Ribeirão Preto, né? Assumi tem 5 meses o campo de Jabuticabal, e nós estamos servindo ao Senhor ali no Ministério do Belém, presidindo aquele campo, e tem algumas cidades ali da região, e graças a Deus sempre estamos aqui em Ribeirão Preto, porque nós moramos bem pertinho agora, e sempre que tem que comprar alguma coisa em Ribeirão Preto. E sou grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Meus irmãos, em 1 minuto eu quero também anunciar para vocês, antes de entrar na palavra, que eu tenho andado por esse Brasil, e Deus tem me levado a algumas nações, e eu falo bastante em escolas bíblicas, convenções, e Deus tem nos dado um material, livros, e esses livros têm abençoado vidas. Nós temos feito algumas parcerias, inclusive com a CPAD, representando a CPAD. Eu sei que vocês têm uma loja fantástica aqui, mas esse material meu ainda não tem aí. Depois do culto vai ter lá na loja de vocês. E eu quero comunicar a vocês a venda desse livro. Eu tenho aqui uma enciclopédia bíblica, todos os personagens da Bíblia, de A a Z. Esse livro não foi feito para ler da página número 1 a de número 500, não. Esse livro aqui é um livro de pesquisa. Esse aqui é um livro que eu uso praticamente toda semana para preparar mensagens para os nossos cultos de doutrina. E esse livro tem sido uma ferramenta muito especial para a nação brasileira. Esse livro aqui, por exemplo, se você olhar na Bíblia, vai ver que Deus ordena ao seu povo, para o seu povo ir para uma terra que mana leite e... Você sabia que aquele mel não era mel de abelha? Apesar de ter abelha em Israel, aquele mel é de tamareira. Então Deus estava ordenando aquele povo: eu estou mandando vocês para uma terra que mana leite, criação. Tudo que vocês colocar para procriar, vai reproduzir. E eu estou dando também uma terra para vocês que tudo que vocês plantar, vai se multiplicar, porque a minha mão está naquela terra. Tem um detalhe importante: de repente a gente ouve alguém pregar, falar na Bíblia Sagrada, uns detalhes, por exemplo, a história de João, aquele que escreveu a revelação do Apocalipse. Ele morreu após a revelação. Ele passou quanto tempo mais em Éfeso, depois da revelação do Apocalipse? Esses detalhes você encontra nessa enciclopédia bíblica. Todos os personagens da Bíblia, de A a Z. Paulo, por exemplo, são 15 páginas só sobre Paulo. Então, é uma ferramenta muito útil. Outro detalhe importante: você vai ouvir alguém falar sobre Herodes. Herodes não é nome, é um título. A Bíblia menciona a respeito de 6 Herodes. Qual será o Herodes que você estava ouvindo? Então, uma ferramenta que todos os jovens têm que ter de cabeceira. Eu tenho outro material aqui, que é um manual bíblico sobre as parábolas. As 42 parábolas está escrito aqui neste manual, com os detalhes muito importantes. Você sabia que no capítulo 15 de Lucas, narra a história das parábolas das perdas? A parábola de uma ovelha perdida, de uma moeda perdida e de um filho perdido. Vocês sabiam que as 3 parábolas é uma só? Quer ver um detalhe? A parábola da ovelha, apesar de ser um animal, é irracional. Você sabia que o animal, quando está perdido, sabe que está perdido? Animal, quando está perdido, ele sabe que está perdido. A segunda parábola é de uma moeda. Uma moeda é um objeto. Objeto não sabe que está perdido. Então, você tem uma parábola que tem uma ovelha perdida, mas sabe que está perdida. E você tem uma moeda que está perdida e não sabe que está perdida.
Aí conclui o final, porque dentro da casa daquele pai tem 2 filhos. Tem um filho que está perdido, que é o filho pródigo, e sabe que está perdido. Ele sabe que tem que voltar para a casa do pai. Mas na contramão da lógica tem o filho que ficou em casa, que está perdido também, mas não sabe que está perdido. Está perdido no amor, na união. Ele não consegue celebrar com a alegria do seu irmão. Então, essas 3 parábolas é uma parábola só. Como a minha esposa trabalha, e ela é psicóloga, então ela trabalha muito dando esse atendimento, ministrando também. Eu tenho um livro aqui que, se você não leu, moça, rapaz, você tem que ler. Ou você perdoa, ou você adoece. Você sabia que a mágoa é um espinho que a gente coloca no coração e esquece de retirar? Esse livro tem abençoado muitas vidas. E esse livro também, Repense a Vida, é um americano que escreveu. Repensando a vida, a gente extrai muitas lições. E eu tenho este livro, que por bondade de Deus, o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, que fez o prefácio, e o pastor José Wellington Costa Júnior, que fez a apresentação. É Eu Sou José. Esse livro já abençoou muitas vidas. Eu tive ministrando nos maiores eventos de jovens da nossa nação, na UMADEB, na UMADECRE. UMADEB tinha mais de 14 mil jovens adorando a Deus. Na UMADECRE tinha 27 mil jovens adorando a Deus. E esses livros chegou até esses jovens. E hoje você pode adquirir esse material. Mas eu acho que pelo meu tamanho, eu já falei demais. Quantos estão desejosos em ouvir uma palavra da parte de Deus? Se você tem esse desejo, diga um amém. Eu preciso agora, neste momento, da tua atenção. Você não pode sair do seu lugar. Porque eu sou um pastor que prego ensino e ensino pregando. Então você tem que dobrar a tua atenção para entender o que Deus quer falar conosco esta noite. Vamos para o texto. O texto que a gente leu é as últimas bênçãos que Jacó está dando para os seus filhos. Para cada filho, ele resolve dar uma bênção. Para cada filho, ele resolve mandar uma bênção por completa. Por exemplo, ele vai abençoar a vida de Isacar. E ele olha para Isacar e vai falar assim: Isacar, você é um jumento. Já imaginou um pai falando isso hoje, no século 21? E ainda ele completa, ele diz assim: você é um jumento de ossos fortes. Aí depois a gente vai entender o porquê ele chama Isacar de jumento de ossos fortes. É porque Isacar é o único que vai morar nas montanhas. E nas montanhas, só um jumento de ossos fortes para aguentar a subir a montanha e a descer. Então, para cada filho, ele vai dando uma bênção. Outro muito escandaloso é que ele vai olhar para um filho e vai dizer: eu comparo você com uma donzela. Então são detalhes que a Bíblia vai mostrando. Mas quando ele vai narrar a história de José, ele vai falar para José o seguinte: eu não posso, em poucas palavras, te abençoar. É que você tem muita experiência com Deus, e quem tem experiência com Deus tem que ter um tempo a mais. Você repara que para cada filho, tem filho que 2 filhos, 1 versículo. Mas para José, 7 versículos só para ele. E ele vai contar a história de José. E ele vai dizer assim: José, você é um ramo frutífero. Até aí a gente entende. Você é um ramo frutífero. Até aí a gente compreende. Porque este José é crente. Este José é crente em casa. É crente sendo vendido. É crente no trabalho. É crente preso. Ele nunca deixou o ambiente mudar os seus sonhos. Sempre foi os seus sonhos que mudou o ambiente que ele estava vivendo. E aí o papai dele vai dizendo: só que tem um detalhe. Os seus ramos são frutíferos, mas tentaram construir muros ao redor. Só que você mesmo construindo muros, os seus ramos rompeu os muros. Trocando em miúdo, ele queria dizer assim, entenda esta introdução: quanto mais você ia crescendo, tentaram te barrar.
tentaram te parar, mas os seus ramos romperam aquilo que eles tentaram parar. E foi rompendo e rompendo, e nada segurou aquilo que Deus tinha na tua vida. Só que tem um detalhe, José. O flecheiro maligno te lançou amargura. E uma flecha te acertou. E esta flecha te acertando, o detalhe importante. Com a flecha atirada em você, você não perdeu o equilíbrio. Porque quem leva a flechada perde o equilíbrio. Você manteve firme, continuou de pé, permaneceu com os seus ombros erguidos. Aí se fosse eu, e quem sabe se fosse mais alguém aqui, ia dizer, eu sou o cara, esse cara sou eu. Aí o Jacó diz assim, mas sabe o que fez você permanecer de pé? Não foi a força da sua musculatura. Não foi o braço grosso que você tem. O que fez você ficar de pé foi a pedra onde está firmado os teus pés. Ela que não deixou você ir para a direita nem para a esquerda. Ela que manteve você de pé. Porque quem está te segurando, sabe quem é? É o pastor. É o dono de Israel. É o Senhor, o teu Deus, o teu ajudador. Os flecheiros tentou te derrubar, mas você manteve firme. Você continuou de pé. Aleluia. E aí eu comecei a pensar nesse raciocínio. E comecei a olhar para o culto de hoje. E tentei entender o porquê nós jovens, eu me classifico como um jovem pastor. 40 anos eu faço agora, dia 20 de agosto. 20 anos pastoreando igreja, 10 anos presidindo o campo, 25 anos pregando a palavra de Deus. E eu fiquei pensando por que a gente leva flechadas. O porquê você leva flechada. Eu fui criado dentro da igreja. Eu cresci nos bancos da igreja. E era para gente que é criado na igreja não levar flechada, sim ou não? Não era para ter flechada. O cara faz certinho, anda certinho, renuncia o mundo, se organiza na vida, quer ser crente, vai para o céu, canta no coral, participa dos ensaios, está na oração, participa da EBD, é obreiro, e por que leva flechadas? E eu fiquei pensando por que esse José leva a flechada. É um menino crente, disse não ao pecado. Na caverna ele é crente, vendido ele é crente, negociado ele é crente, caluniado ele é crente. Na prisão ele é crente, no Egito ele continua crente. Por que leva flechadas? Eu gostaria que você perguntasse para mim, o porquê a gente leva flechada? Pergunta, por que a gente leva flechada? Não, mais animado que eu estou animado para pregar. Pergunta assim, o porquê nós levamos flechadas? Vamos olhar para a vida deste jovem. E vamos aprender o porquê nós levamos flechadas, Fred. A primeira lição que eu aprendo porque José levava flechadas é porque ele cuidava das coisas do pai. Quando a gente cuida das coisas do pai, as flechadas sempre vão aparecer. Esse José tinha de tudo para não cuidar das coisas do pai. Ele não é o primogênito. E na lei antiga, ele poderia ficar em casa. Mas ele sempre gostou de cuidar das coisas do pai. E quando a gente cuida das coisas do pai, as flechadas aparecem.
Quando a gente zela pelas coisas do Pai, as flechadas sempre vão aparecer nas nossas vidas. Mas esta noite Deus te trouxe aqui para te dizer: continua cuidando. Continua cuidando. Continua cuidando das coisas do teu Pai. O teu Pai está de olho em você. O teu Pai está alegre em te ver. Está sangrando, mas está cuidando das coisas do Pai. Não está entendendo, mas está cuidando das coisas do Pai. Aleluia! Está numa encruzilhada, mas continua cuidando das coisas do Pai. Continua adorando, continua servindo lá na congregação, continua regendo, continua liderando, continua participando, vai cuidando das coisas do Pai. A primeira razão porque a gente leva flechadas é porque cuidamos das coisas. Não, bem alto. É porque cuidamos das coisas. Pergunta: qual a segunda lição? Animados, qual a segunda lição? Só as irmãs, qual a segunda lição? Só os varões, qual a segunda lição? A segunda lição, porque levamos flechadas, é porque José, vamos aprender com ele contava tudo para o pai. José contava tudo para o pai. Você tem coragem de perguntar para quem está do teu lado aí: você está contando para quem, irmão? Tem gente que está contando para o Facebook. Tem uns que está contando para o Instagram. Mas o José, ele contava tudo para o pai. Esta noite eu vim com uma proposta: vamos voltar a contar as coisas para o pai. Para de contar para Maria fofoqueira. Para de plantar onde nunca vai dar fruto. Entra dentro do teu quarto, Mateus 6:6. Fecha a porta. Uramaia seramagaia. Conta para o teu pai em secreto, porque o teu pai conhece. E ele sabe o que você precisa. Quem está contando para o pai? Quem está contando para o pai? Dá uma cutucada aí em quem está do teu lado aí. Diga assim: conta para o pai. Diga assim, diga assim, diga assim, me ajuda a pregar. Diga assim: para de contar a tua história para quem não anda com azeite que cura. Aleluia. Aleluia. Volte a contar para o teu pai. Volte a abrir o coração para o teu pai, filha. Volte a pedir graça para o teu pai, rapaz. Volte a pedir misericórdia para aquele que tem, para aquele que é, para aquele que pode. O José levava flechadas em primeiro lugar, porque cuidava das coisas. Ele cuidava das coisas. Segundo, ele contava tudo. Ele contava tudo. Pergunta: qual a terceira lição? A terceira lição que José levava flechadas, o porquê ele levava, é porque ele executava com excelência aquilo que o pai pedia para ele fazer. Ele não ia até a metade, ele não dava só meia volta, ele não fazia igual alguns líderes que começam bem em janeiro. No capítulo 37, diz que um dia o pai dele olha para ele e diz: vai para Siquém, e lá em Siquém, você leva comida para os seus irmãos. Quando ele chega em Siquém, eu estou vendo ele gritando: ô Dan, ô Azé, cadê vocês? Ô Rubem, ô Levi, ô Zebulon, onde estão vocês? E ninguém aparece. E a Bíblia vai dizer que chega um anônimo e diz assim: você está procurando os filhos de Jacó? Estou procurando. Eles não estão mais em Siquém,
eles foram para Dotã. Foram para onde? Dotã. Dá 2 dias de viagem. O José podia voltar para casa, sim ou não? Falar, papai, o senhor mandou em Siquém, não deu certo. Agora eu estou indo para Dotã e eu não fui. Porque os nossos irmãos estão lá. Mas o José diz, não, papai mandou eu executar algo, eu vou até o final. Eu vou até Dotã. É 2 dias de viagem, mas eu vou executar com excelência o que o papai mandou eu fazer. Tem gente que começa bem, mas não consegue terminar. E o segredo com Deus não é como começa, é como termina. Tem gente que começa bem e não consegue finalizar. Se Deus mandou você executar algo, vai até Dotã, porque é em Dotã que Deus vai te dar experiência. Quando ele chega em Dotã, tinha uma cisterna ali, com água ou sem água? A cisterna tinha água ou sem água? Sem água. Pergunta por que não tinha água. Não, pergunta animada, por que não tinha água? Sabe por que em Dotã Deus vai mostrar que quem tem aliança com Deus, Deus vai guardar. A irmã aqui entendeu. Eu vou dizer de novo. Quem tem aliança com Deus, quando chegar em Dotã, Deus vai mostrar que vai lhe guardar. Tinha tudo para aquela cisterna ter água. Eu já estudei a geografia bíblica, já aprofundei na data, na época, e tinha tudo para ter água. Mas tinha algo que aconteceu, pergunta o quê? Deus um dia falou com Noé e disse assim, Noé, a partir de hoje, quem tem aliança comigo pode morrer de qualquer outra coisa, mas afogado não vai morrer mais. Tem alguém que entendeu aqui? Ô Noé, quem tem aliança comigo, afogado não morre mais. Em Dotã, Deus vai mostrar quem tem aliança e quem não tem. Deus esta noite está dizendo, pode ir para Dotã, eu vou mandar secar a água da cisterna. Mas ai, Aramaia, há uma presença de Deus dentro desta casa. Afogado José não morre. Em Dotã é lugar de livramento. Eu vou um pouquinho na frente e já volto. Você lembra um dia que Eliseu acordou de manhã e foi acordado por Geazi? Foi lá em Dotã, na mesma região. E aí o Geazi diz, vamos morrer essa manhã. Por quê? Porque está cheio de inimigos aí, ó, de carros e cavaleiros. Vieram matar a gente. Ô Geazi, você esqueceu que em Dotã é lugar de livramento para quem tem aliança? Aleluia! Satanás, quem sabe, preparou a armadilha em Dotã, mas eu profetizo aqui esta noite, Dotã é lugar de livramento. Prepararam a armadilha, mas Deus está dando livramento em Dotã. Quem recebe esta palavra? Quem recebe esta palavra? Dotã é lugar de livramento. Primeira lição na vida de José, o porquê ele levava flechadas, e o porquê eu levo, e porquê você leva flechadas. Em primeiro lugar, é porque ele cuidava das coisas. Segundo, é porque ele contava tudo. Em terceiro lugar, ele executava com excelência o que o pai mandava. Pergunta, qual a quarta lição? Tem um teclado aí para me ajudar? Cadê um teclado? Tem aí? Ok? Pergunta, qual a quarta lição? Uma pergunta animada. Qual a quarta lição, pastor? A quarta lição, eu acho que vai apertar um pouquinho, é melhor não pular ela. Pula ou continua? Vai apertar. Quem aqui gosta de chave de Deus? Levanta a mão. Deus tem chaves. Chave de fenda.
Essa aqui é a minha chave de fenda. Deus tem uma chave de fenda, pastor Jair, vai apertando a gente. Tem uns parafusinhos meio soberbo, e ele vai apertando e vai colocando no lugar, a gente vai gritando, dando glória. Tem alguém aí? Pergunta qual a quarta lição. Animado, cadê os jovens? Qual a quarta lição? A quarta lição é cuidado, viu? Que o diabo não vai te matar, mas vai tentar sujar o que o Pai te deu. O glória a Deus parece que até sumiu. Tem alguém aí? Eu sei que no teu coração está escrito santidade, mas saindo perto da meia-noite da casa da namorada, o diabo não vai te matar, mas vai tentar sujar o que o Pai te deu. Toma cuidado. O diabo já queria ter matado você, já queria ter me matado, mas matar ele não consegue. Mas temos que tomar cuidado, porque o diabo sempre vai querer sujar aquilo que o Pai nos deu. Eu sei, moça, que no teu coração está escrito santidade, mas cuidado com aquelas amiguinhas, viu? O diabo não vai te matar, mas vai tentar sujar aquilo que o Pai te deu. Rapaz, cuidado. No teu coração está escrito santidade. O teu desejo é de ser um obreiro fiel, mas cuidado com aquelas amizades lá no WhatsApp, viu? O diabo não vai te matar, mas vai tentar roubar o que o Pai te deu. O que o Pai te deu é melhor, o que o Pai te deu é melhor. O que o Pai te deu é melhor. Quem guarda esta palavra, o que o Pai te deu, o que o Pai nos deu é melhor. Não deixa o inimigo sujar o que o Pai te deu. O que o Pai te deu está dado. O que o Pai me deu está dado. Em quinto lugar, pergunta qual a quinta lição. Não, animado, qual a quinta lição? Sabe qual a quinta lição? A quinta lição, eu preciso estar muito preparado para entender que o problema não é comigo. Porque tem gente que diz assim, ó, aquele irmão não gosta de mim, aquela irmã. Não, a partir de hoje você vai entender de outra maneira. Diga assim, o problema não é comigo. Diga assim, o problema não sou eu. Tem gente que gosta do teu corte de cabelo. Tem gente que gosta da tua gravata. Tem gente que gosta do teu jeito. O problema não é a gente. Pergunta, qual que é o problema? O problema é aquilo que o Pai nos deu. O que o Pai te deu te incomoda muita gente. O que o Pai te deu incomoda muitos crentes. Eu vou pregar. O que o Pai te deu está incomodando gente, mas descansa. Foi o Pai que te deu. O problema não é com você. O problema é quando você abre a boca para cantar. O problema não é com você. O problema é quando você vai reger. O problema não é com você. O problema é o dom da palavra que o Pai te deu. Mas foi o Pai que te deu. Foi o Pai que te deu. Se o Pai te deu, descansa. Se o Pai te deu, durma tranquila. Foi o Pai que te deu, fica em paz. Foi o Pai que te deu esse dom, continua usando ele. Foi o Pai que te deu, continua. Tem alguém glorificando a Deus? Tem alguém? Aleluia. Eu sei quando eu ensino, eu sei quando eu prego, mas eu recebo também quando profetizo. Deus está falando com alguém. Foi o Pai que te deu, descansa.
Foi o Pai que te deu. Continua cantando, continua celebrando, continua executando, continua fazendo. Não vão com a minha cara, mas continua fazendo. Não vão com o meu jeito, mas continua. Foi o Pai que te deu, foi o Pai que te deu. Eu não tenho jeito de pregador, mas foi o Pai que te deu. Então vai, vai. Eu estou arrepiado aqui. Eu estou pregando para alguém que pensou em parar. Eu estou pregando para alguém que disse que não ia mais. Mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: foi eu que te dei esse dom. Vai, 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 vai. Tem alguém aí? Tem alguém? Tem alguém pegando esta palavra? Não vão com o meu jeito, mas foi o Pai que te deu esse dom. Não gosta da cor da minha pele, mas foi o Pai que me deu este dom. Eles não entendem de onde Deus me tirou, mas foi o Pai que te deu. Descansa. É o Pai que te guia, é o Pai que te guarda, é o Pai que te levanta, é o Pai que te capacita, é o Pai que te enche, é o Pai que está indo na frente. Uramaya, Xaramacaiaçé, Iramandoria. Há uma presença de Deus dentro desta casa. Há uma graça de Deus dentro desta casa. Você não pediu para ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Me ajuda a pregar, moço. Rapaz, irmã, cutuca alguém aí. Onde você estiver aí, irmã, cutuca alguém aí e diga assim: o problema não é com você. O problema é aquilo que o Pai te deu. E o que eu gosto do Pai, Deus pega quem não tem. Deus pega aqueles que não são nada, aqueles que não têm nada. Deus é especialista. Eu abro um parênteses aqui para tentar explicar o que eu quero falar. Porque eu sou um caipira lá da roça. Lá do meio do mato. Um dia o pai falou: eu te escolhi. E o engraçado é que tem gente que quer ter o que a gente tem, paga caro e não tem. E a gente que não quer ser, é um mistério. Tem gente que está brigando para ser pastor e eu nunca quis ser pastor. Mas o pai disse: foi eu que chamei, foi eu que escolhi, foi eu que separei, foi eu que dei dom, foi eu que levantei. Sabe o que eu costumo dizer? Que igreja é igual o quê? Pergunta: igreja é igual o quê? Igual a arca de Noé. O Noé estava preocupado. Pergunta por quê? Pergunta animada aí, Fred. Pergunta por quê? Porque o leão ia ter que dormir com o coelhinho no mesmo compartimento. E o leão é o rei da selva. E o coelhinho é a picanha de leão. E o Noé é preocupado: Deus, e agora o coelho vai dormir no mesmo compartimento? Vai, Noé. Por quê? Porque dentro da igreja todo mundo é igual. Ah, eu sou doutor. Lá fora, aqui dentro é um olhando para o outro e dizendo: é ele que pode, é ele que tem, é ele que é ele que... Senhor, eu estou preocupado, Rodrigão, porque a girafa só come as coisas de cima. E tem a vaquinha gersinha que só come o que está na tábua. Ô Noé, a girafa vai ter que enrolar o pescoço e dar um nó.
e vai ter que comer com a vaquinha na tábua. Porque dentro da arca, todo mundo é igual. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui para ministrar. Deus está fazendo jovens levantar hoje aqui numa atmosfera. Satanás tentou lançar no teu ouvido dizendo: onde você mora não é compatível para aquilo que Deus está fazendo. Ei, Deus não precisa de CEP, Deus não precisa de sobrenome chique, Deus ainda está atrás do Silva, do Souza. Quem está entendendo a palavra? Dá uma cutucada aí quem está do teu lado e diga assim: não esqueça, dentro da arca todo mundo é igual. Dentro da arca todo mundo é igual. Você pode ter anel lá fora, você pode ter diploma lá fora. Aqui dentro Deus usa quem quer, do jeito que quer, na hora que quer. Tem alguém aí? Repita assim comigo: o problema, eu entendi hoje, não sou eu. O problema é aquilo que o Pai me deu. Se alguém levantar contra aquilo que Deus te deu a partir de hoje, diga assim: o problema não sou eu. Vai resolver com Ele. Quem me deu essa graça para cantar foi Ele. Quem me deu essa graça para reger foi Ele. Quem me deu essa graça para liderar foi Ele. Mas vamos acelerar para a quinta lição? Vamos lá que a hora já foi. Aguenta mais uma lição? Pergunta: qual a quinta? Aguenta mais uma ou para? Continua ou para? Eu aprendi com meu pai que é melhor deixar o povo com sede do que morrer afogado. Tem pregador que mata o auditório afogado. Pergunta: qual a quinta lição? E se essa aqui vai apertar, hein? Estou até com medo de falar, obreiros. Os obreiros estão aqui? Cadê os obreiros? Sabe qual a quinta lição? É que nós, obreiros, liderança, precisamos tomar muito cuidado. Pergunta: por quê? Para não achar que está morto aqueles que Deus conservou com vida. O Azé, o José morreu? Morreu. Morreu não, Azé. Se eu falar para você que ele já acharam comprador para ele, essa hora você acredita? Ô Rubem, o José morreu? Morreu. Morreu não, Rubem. Se eu falar que ele está na liderança da casa de Potifar, vocês acreditam? Nós, obreiros, temos que tomar cuidado para não achar que está morto aqueles que Deus permanece com vida. Não está cantando, mas está vivo. Não está pregando, mas está vivo. Os obreiros têm que me ajudar no glória aqui agora, senão eu vou apanhar sozinho. Ô Levi, o José morreu? Morreu. Morreu não, Levi. Se eu falar para você que ele está crente e dizendo não para o pecado, você acredita? Odã, o José morreu? Morreu. Morreu não. Eu vi a túnica suja de sangue, mas não morreu não. Está tendo revelação de Deus dentro da prisão. Você acredita num negócio desse?
Pode não estar pregando, mas está vivo. Pode não estar em comunhão com a igreja, mas está viva. Quem está entendendo? Pode não estar participando desse coral esse ano, mas está vivo. Está vivo. O Pai permanece com vida. Vida. Ô Levi, vou perguntar para você e a gente encerra. O José morreu? Morreu. Morreu mesmo, Levi? Morreu, eu vi a túnica. Eu vi a túnica suja de sangue. Morreu não, Levi. Se eu falar para você que ele está se barbeando, ele está se barbeando. Vai encontrar com o Faraó. E Faraó vai criar um cargo que nunca teve no Egito. Mas para honrar o José vivo, Deus vai fazer criar cargo no Egito. Ele é governador do Egito. Quem está entendendo a palavra? Quem está entendendo a palavra? Cuidado para não achar que está morto. Aqueles que Deus permanece com vida. Ela não está cantando, mas está viva. Ele não está pregando, mas está vivo. Deus permanece. Pega alguém pelo ombro aí. Diga assim: pode não estar esse ano aqui, mas está vivo, viu? Diga: aquele lá está vivo, aquela lá está viva, viu? Aleluia. Pode estar fraquinha espiritualmente, mas está viva. Pode não estar tomando da ceia, mas está vivo. Esta noite Deus fala com pelo menos um crente. Deus está atrás dos vivos. Cadê os vivos? Cadê os vivos? Cadê os vivos? Cadê os vivos? Eu vou começar a encerrar. O José está vivo. E o que eu gosto desse texto é que quando ele encontra com os seus 11 irmãos, o nome dele é Zafanete Paneia, lá no Egito. Aí quando ele vê que é os seus irmãos, ele reúne com os seus irmãos. Ele tira a máscara de Zafanete Paneia. 45:3, eu amo esse texto. Ele diz assim: e disse José aos seus irmãos: eu sou José. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vou dizer de novo. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Eu vou trocar em miúdo para vocês entenderem. Quando ele disse assim: eu tô vivo, eu tô vivo, eu tô vivo. Levanta a mão para glorificar só os vivos. Levanta a mão para glorificar só os vivos. Quem está vivo, diga: eu sou, eu sou. Diga o teu nome. Vamos fazer isso? 3, 2, 1. Você vai dizer o teu nome: eu sou Malaquias, eu sou o André, eu sou o Tiago. Vamos lá, aleluia, só os vivos, só os vivos. E disse, aí é o seu nome, a seus irmãos: eu estou vivo. Diga: estou vivo. Diga: estou viva, pelo menos 5 vezes. Estou vivo, estou viva. Vai dizendo 5 vezes: estou vivo, estou viva. Quem recebe esta palavra, quem é batizado com línguas estranhas, Deus te renova esta noite. Sinta o toque dele só para os vivos.
Eu vou falar mais uma lição, só mais uma. Pergunta: qual a sexta lição? Cadê as irmãs para me ajudar aí? Cadê as irmãs? Irmãs, o capítulo 37 é o capítulo de quem? De Gênesis. Dá um grito, cadê as irmãs? O capítulo 37 de Gênesis é o capítulo de quem? Cadê as irmãs? O capítulo 37 de Gênesis é o capítulo de quem? Dá um grito, irmãs. O capítulo 37 é o capítulo de quem? Se eu falar para vocês que não é, vocês não ficam sentidas, não? Leia aí o 1 e o 2. É o capítulo do teu pai. Ele só está contando a história de José. Pergunta: qual a sexta lição? A sexta lição é que o capítulo não é teu. O capítulo é do teu pai. Vou dizer de novo. Sabe por que está dando certo? Sabe por que você continua? É que o capítulo não é teu. O capítulo é do teu pai. Quem está dando glória a Deus aí? Aleluia! Repita comigo assim: o capítulo 37 é o capítulo do teu pai. Diga assim, ó, prega aí, do lado aí comigo. Diga assim: sabe por que está dando certo? Porque o capítulo não é teu. O capítulo é do teu pai. Diga assim: se o capítulo fosse teu, já tinha afundado esse barco aí. Mas o capítulo é do teu pai. Tem hora que a gente acha que o capítulo é nosso. Agora eu encerro. Quero encerrar com um pregador aqui. Nesta noite, eu venho aqui te dizer que o capítulo não é teu. O capítulo é do teu pai. E se o capítulo é do teu pai, é por isso que está dando certo. Você está cantando hoje, porque o capítulo não é teu. O capítulo é do teu pai. Se o capítulo fosse teu, já tinha dado errado. Vamos encerrar com uma sétima lição. Sabe qual é a sétima lição? Você pode até pregar sobre Gênesis, mas vai ter que lembrar que Gênesis, 61% é a história de José. O que Deus está fazendo na tua vida é tão marcante que amanhã, para os outros contar a história deles, vai ter que pôr a tua história no meio. O que Deus está fazendo vai ser tão marcante que para contar a história deles, vai ter que pôr a tua história no meio. É mais ou menos assim. Você pode pregar sobre Abraão, mas vai ter que lembrar que Abraão é bisavô de José. Você pode pregar sobre Isaac, mas vai ter que lembrar que Isaac é avô de José. Você pode até pregar sobre Jacó, mas vai ter que lembrar que Jacó é pai de José. Você pode pregar sobre Rúben, mas vai ter que lembrar que Rúben é irmão de José. Você pode pregar sobre Dan, mas vai ter que lembrar que Dan é irmão de José. Você pode pregar sobre Levi, mas vai ter que lembrar que Levi é irmão de José. Você pode pregar sobre Azé, mas vai ter que lembrar que Azé é irmão de José. Você pode pregar sobre Zacá, mas vai ter que lembrar que Zacá é irmão de José. Você pode pregar sobre Zebulon, mas Zebulon é irmão de José. O que Deus está fazendo na tua história é uma coisa tão bonita que amanhã, para alguém, para contar a história deles, vai ter que pôr a tua história no meio. O que Deus está fazendo com você é tão marcante. Hoje você pode não entender, mas amanhã você vai ver. O que Deus está fazendo vai marcar
A vida de muita gente mais ou menos assim. é mais ou menos assim. Pode até não gostar da tua Pode voz, até não gostar da tua voz, Pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, Mas amanhã, mas amanhã, contar o testemunho para dele, contar o testemunho vai dele, ter que lembrar. vai ter que lembrar. O pastor Rodrigo Foi o pastor Rodrigo que orou e Jesus me curou. e Jesus me curou. Pode não gostar Pode não gostar do teu jeito de do teu pastorear, jeito de pastorear, mas amanhã alguém vai ter que lembrar. Para mim ser evangelista, Para mim, ser evangelista foi aquele pastor que me levantou. pode não gostar Pode não gostar do jeito que você canta, mas amanhã, para alguém contar o testemunho deles, vai ter que pôr a tua história no meio, porque o que Deus está fazendo é tão grande, é tão grande. Aleluia. Praga um pouco, rapaz. Esta noite, Deus está renovando sonhos, renovando chamadas. Esta noite, Deus está tocando no intocável. Esta noite, Deus te trouxe aqui para te dizer: é você mesmo, 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 é você mesmo. Só quem crê. Aleluia. A mensagem nesta noite é para você que pensou que já tinha acabado, nem começou. Existem 3 mortes pairando sobre a nossa juventude. Foi a 3 ressurreições que Jesus fez. Não tem mais do que isso. Jesus ressuscitou. O filho da viúva, à beira do caminho. Jesus ressuscitou. A filha de Jairo, dentro de casa. Jesus ressuscitou. Lázaro, que já estava enterrado há 4 dias e cheirava mal. No mundo espiritual, existe 3 mortes. Tem gente morrendo na beira do caminho. Tem uns morrendo dentro de casa. E tem uns que o diabo diz: para você não tem mais jeito, porque você é igual Lázaro, já está cheirando mal. Mas o que eu gosto de Jesus é que Ele ressuscita. Quem morreu na beira do caminho, Ele ressuscita. Quem morre dentro de casa, Ele ressuscita. Até quem já está enterrado há 4 dias. Esta noite é noite de vida. Vida. Vida, vida, aleluia. Com a permissão do pastor, a igreja em pé. Há uma graça de Deus sobre esta casa. Você não pediu para ouvir a voz de Deus? A voz de Deus está aqui hoje. Não adianta. Não tem jeito. Escolhido. Não tem direito de escolher. Deus já te escolheu.
Eu preciso contar isso aqui e encerro. É a cereja do bolo. Eu sou aqui do sul de Minas Gerais, não muito distante daqui. A minha casa dos meus pais, que moram ali até hoje, está a 150 quilômetros daqui. E eu, quando tinha de 15 para 16 anos, quero ouvir o teclado, Deus fez uma promessa para a minha vida. E Deus falou: faça a tua parte, que eu vou fazer a minha parte. E eu trabalhava na roça, na lavoura do café. E um dia eu pedi para a mamãe, que eu trabalhava dia meia com a minha mãe. Depois você pergunta para os teus pais em casa, que eles vão te explicar o que é trabalhar dia meia. Falei: mamãe, me dá a quinzena toda este mês. Ele falou: o que você vai fazer? Eu falei: eu vou fazer uma surpresa para a senhora. E eu comprei uma mala de andar de avião. E cheguei em casa todo feliz. Comprei esta mala lá em São Sebastião do Paraíso, nas lojas pernambucanas. Cheguei com aquela mala em casa. Todo mundo riu de mim. Somos em 5 irmãos. E eles falaram: para que essa mala de andar de avião? Eu falei: porque Deus fez uma promessa para a minha vida. E Deus mandou eu fazer o que dava para me fazer. E eu comprei a mala. Pus aquela mala dentro de um saco plástico, pastor Jairo. Sabe quantos anos aquela mala ficou olhando para mim, pastor Anderson? 13 anos. Parece que eu olhava para a mala e a mala dizia: você não vai me usar nunca. 13 anos. 13 anos. E um dia eu fui convidado para pregar na nossa escola bíblica, em São Paulo. E eu fui ministrar naquela escola bíblica. Por isso que eu disse que o pastor Santana faz parte. Pastor Antônio Santana. Quando eu acabei de ministrar, o pastor José Wellington me convidou para ir até o gabinete dele. E cheguei lá, o pastor Antônio estava lá. E ele falou assim para mim: eu preciso de você, rapaz. Eu falei: tudo bem, meu pastor, mas eu preciso para você ir muito longe. Eu falei: quanto mais longe, melhor. Ele falou: mas é muitas horas de voo. Na hora eu lembrei da mala. Mala, você me paga. Ele falou: mas é do outro lado do mundo. É no Japão. Eu falei: é de Deus. Tiramos os documentos, tudo certo. Chegou o dia da embarcação. De Guarulhos saímos. Quando eu coloquei a mala lá, eu comecei a chorar e uma vozinha falava no meu ouvido: tu foi fiel comigo, eu estou sendo contigo. Quando chegamos no Japão, estávamos atravessando Tóquio. Fui representar o nosso pastor. E quando o pastor estava passando ali por Tóquio, ele falou: aqui literalmente é do outro lado do mundo. Eu falei: para a van, por favor. Ele falou: por que? Está passando mal? Eu falei: depois eu te explico. Ele parou a van numa praça, pastores. Eu desci com aquela mala na praça lá em Tóquio, como um doido. Disse assim: mala, Deus não deve mais nada para a gente. Por que eu estou contando esta história? Porque esta mala tipifica, quem sabe, aquele sonho teu. E você ouviu esta mensagem, mas eu tenho só 3 minutos para fazer esse apelo. Eu acredito que hoje Deus fez eu entender que está dividindo dons ministeriais, dons. E se você hoje quer que a sua vida nunca mais seja a mesma, saia correndo do teu lugar, mas é correndo. Eu só tenho 3 minutos. E você vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Deus pode te dar um dom hoje. Deus pode te dar um dom agora. Há uma presença de Deus aqui. Tem pessoas vindo, caminhando. Aleluia. Fique aqui desse lado meu. Do meu lado esquerdo, do teu lado direito. Agora do meu lado direito aqui, do teu lado esquerdo,
eu quero fazer outro apelo. E eu quero convidar a irmã para estar ministrando um louvor aqui junto. Vamos ministrar juntos aqui. Agora eu quero desse lado aqui. Tem alguém que ouviu a palavra e deseja aceitar a Jesus esta noite? Como seu único e suficiente Salvador, você vai ficar desse lado aqui. Tem alguém? É só levantar sua mão. Tem alguém que quer voltar para Jesus hoje? Uma vida para Jesus? Aqui, vem aqui por favor. A primeira vida para Jesus aqui. Cadê a segunda vida? Está vindo a segunda aí? Me dê um sinal. Aleluia, os obreiros me dêem um sinal. Hoje é dia, hoje é noite. Deus vai tocar na tua carne, nos teus ossos e no teu sangue. O que Deus prometeu para você está de pé, está de pé. Promessa de Deus não tem data de validade. Tem mais alguém para Jesus? Os que estão aceitando Jesus ou voltando para Jesus é aqui, ó. A segunda vida para Jesus. Tem a terceira? Tem a terceira? Cadê os evangelistas? Teclado, eu quero te ouvir, teclado. Isso, teclado. Tem a terceira vida para Jesus? Tem a terceira vida? Me dê um sinal com a mão. Terceira vida, ou voltando para Jesus ou aceitando a Jesus. Tem alguém aí? Cadê os missionários de banco? As missionárias, os evangelistas? Isso, venha. Aqui tem vários jovens, saiu dos seus lugares. Aleluia, como nós temos espaço aqui. Aleluia, vocês podem chegar um pouquinho aqui. Pode chegar mais um pouquinho aqui. Nós temos espaço. Eu quero orar por vocês. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vocês saíram dos seus lugares. E eu costumo dizer só uma coisa. Que quando você sai do seu lugar, você está dizendo para Deus: Deus, eu estou fazendo a minha parte. E eu estou num clima espiritual aqui. Quero ministrar sobre a vida de vocês. Deus está dando dons especiais para pessoas especiais. Eu não sei se é o dom da palavra que você está pedindo, o dom da ciência da palavra. Eu não sei se é o dom do louvor. Eu não sei se é a capacitação de liderar. Não sei. Deus está dividindo dons espirituais. Vai pegando aí da parte de Deus, que Deus hoje está ministrando presente em corações aí. Espírito Santo, se esta mensagem foi o Senhor que sinalizou o meu coração, começa a derramar agora um azeite fresco sobre a vida desta moça, sobre a vida deste rapaz. Quem não é batizado, Senhor, o Senhor pode batizar ele agora. Mas quem já é batizado, o Senhor derrama de uma glória, de uma presença agora. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus, começa a fortalecer vidas agora. O Senhor mostrou que é com esses jovens. Vai ressuscitando sonhos agora. Promessa de Deus não tem data de validade. Promessa de Deus é promessa de Deus. O Espírito Santo começa a renovar agora. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste,